A gente abre essa edição falando sobre a greve dos bancários, que completa hoje 30 dias. É a maior desde 2004. Só no Rio de Janeiro, 435 agências estão fechadas. Uma nova rodada de negociações entre patrões e empregados está marcada para hoje. Os bancários rejeitaram a última proposta da Federação Nacional dos Bancos, de reajuste de 7% do salário e benefícios, abono de R$ 3.500 e renovação do acordo coletivo por 2 anos, com reajuste garantido para 2017. Os bancários pedem reposição da inflação, mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial e melhores condições de trabalho. Você não recompõe o poder de compra, ou seja, não repõe a inflação. E num setor que é lucrativo e que tem condições de atender as demandas. A Federação Nacional dos Bancos chamou os trabalhadores para negociação hoje, às 5 da tarde. Eles devem se reunir amanhã em assembleia para discutir a continuidade da greve. A nossa expectativa é que a gente solucione o conflito. A nossa greve, ela não visa prejudicar a sociedade. Entre os consumidores, insatisfação com a demora no término da greve. Eu acho que gera, como para todo mundo, o transtorno de vocês não saber para onde se dirigir quando tem que fazer saque, quando a gente não está tendo, os caixas não estão sendo alimentados, a gente não consegue tirar dinheiro. Está nos prejudicando. Os trabalhadores precisam, realmente, mas está prejudicando a população. Gera um desconforto, mas eu acho que os bancos ganham muito dinheiro no contexto de crise atual. Eu entendo completamente a situação dos bancários. O pagamento dos funcionários do Estado também está preocupando muita gente. A Secretaria de Fazenda declarou que não vai efetuar todos os pagamentos hoje, contrariando decisão da Justiça. Apenas os servidores ativos da educação recebem o salário integral e os da segurança, 70% do vencimento. O restante da folha será pago até o dia 17. Estão pedindo para que o juiz marque uma audiência especial com todos os setores da administração, com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, objetivando ter uma composição no sentido de uniformizar o pagamento de todos os servidores, para que não aconteça o que está acontecendo, privilegiando alguns e prejudicando a outros. Eu converso agora com a gestora de atendimento do PROCON estadual, Evelyn Capucho. Evelyn, boa tarde. Boa tarde. Bom, Evelyn, o PROCON tem recebido reclamações em relação a essa greve bancária? Não, o PROCON ele está aberto a receber qualquer tipo de reclamação oriunda da relação de consumo, inclusive, claro, da greve bancária. Mas, por incrível que pareça, o consumidor ainda não tem nos procurado com esse tipo de reclamação. E chega a ser surpresa isso para o PROCON? Os bancos sempre alertam, né, que as contas podem ser pagas pela internet, por telefone, caixas eletrônicos, mas alguém está reclamando porque não está conseguindo realizar pagamentos através desses caminhos? Não, ainda não nos procuraram. Eu não sei se seria bem uma surpresa, porque desde o primeiro dia da greve nós já colocamos, inclusive na nossa página da internet, algumas dicas para o consumidor. Eu não sei se isso seria bem uma surpresa ou se isso é um reflexo de um consumidor um pouco melhor informado. Quais são as dicas que o PROCON colocou na página? Bom, as dicas principais são... Primeiro que os bancos eles têm que manter alguns serviços em pleno funcionamento. Os caixas eletrônicos eles precisam estar abastecidos com dinheiro, abastecidos com os envelopes, para que o consumidor ele possa fazer um depósito caso ele necessite. Os meios alternativos, fora das agências, que seriam o internet banking, os aplicativos de celular, o saque, para que o consumidor ele possa recorrer ao telefone para algumas operações que ele tenha necessidade. Agora, as casas lotéricas, por exemplo, são também uma opção, mas o pagamento só pode ser feito em dinheiro, né? Dinheiro vivo. Sim, nas casas lotéricas especificamente, sim. As casas lotéricas elas são correspondentes bancários e aí o consumidor ele só pode se beneficiar disso em dinheiro ou, caso ele seja um correntista da Caixa Econômica Federal, pelo cartão de débito da Caixa Econômica. Mas existem outras alternativas. Porque nós temos lojas de departamentos que recebem muitas contas, nós temos alguns hipermercados, quer dizer, nós temos umas outras alternativas que o consumidor aí sim vai poder usar qualquer tipo de meio de pagamento. As pessoas estão tendo que se adaptar a esse momento, né? Agora, Exatamente. Contas como, por exemplo, mensalidade escolar, podem ser pagas nos próprios estabelecimentos, né? Nos próprios locais que emitem. Essa é uma outra alternativa que o consumidor tem. Caso ele não consiga pagar, ele queria pagar na agência dele, não conseguiu, ou enfim, ele não acessa o internet banking, que ele procure, então, essa loja, esse fornecedor, para saber se ele pode realmente pagar
na sede desse fornecedor, sempre lembrando que o consumidor ele precisa pegar o recibo. Não é porque ele vai pagar dentro do colégio que ele vai se abster de um recibo, já que se ele estivesse pagando no banco, sairia o comprovante dele. Ele precisa se documentar. Ô Evelyn, tem muita gente reclamando que não consegue fazer saque. Pessoas que precisam sacar, por exemplo, um valor maior do que o permitido no caixa eletrônico, por exemplo. Como faz? Pois é. Não faz, né? A princípio não faz, mas o que acontece? Ele pode entrar em contato, tentar entrar em contato com a gerência da agência dele, ver se é possível alguma alternativa e também, se ele não conseguir esse contato diretamente com a gerência, ligar para o 0800 para saber alguma agência daquele banco que esteja funcionando, porque alguns bancos estão com algumas agências abertas. Então, de repente, não tem ali naquele local onde ele está querendo, mas tem uma outra. Isso realmente é uma opção. Tem algumas agências em outros bairros, por exemplo. Agora, pessoas, por exemplo, que precisam de atendimento pessoal no banco, um empréstimo bancário, por exemplo, e até pessoas com mais idade que não têm acesso à caixa eletrônica, à internet. Como fazer? Por exemplo, quem precisa de um empréstimo, que vai estar pagando juros maior, como fazer? Pois é. A questão seria recorrer, os idosos, por exemplo, recorrer a esse telefone de saque do banco. Claro, lembrando que ele ligou para o saque, fez qualquer tipo de negociação, ele anotar número de protocolo, já que não vai ter um comprovante importante, impresso. né? Guardar todos os documentos, importante. Todas as provas de que ele tentou fazer, realizar a operação. E claro, não conseguindo... E o telefone do Procon, por favor, Evelyn, só para a gente encerrar aqui. O telefone do Procon é 151, é o Disque Procon. Ok, Evelyn, muitíssimo obrigada, um ótimo trabalho para vocês. Obrigada.